Procedimentos de verificação. Artigo 43. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, quando os procedimentos licitatórios forem realizados por órgãos ou entidades integrantes do SISG, ou por aqueles que aderirem ao SICAF. Parágrafo 1º. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados nos termos do disposto no artigo 26. Parágrafo 2º. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no parágrafo 2º do artigo 38. Parágrafo 3º. A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova para fins de habilitação. Parágrafo 4º. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. Parágrafo 5º. Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija a apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada exclusivamente via sistema, no prazo fixado no edital, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor. Parágrafo 6º. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para alcançar o total estimado, respeitada a ordem de classificação, observado o preço da proposta vencedora, precedida de posterior habilitação, nos termos do disposto no capítulo 10. Parágrafo 7. Comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte será exigida nos termos do disposto no artigo 4º do Decreto 8.538. Parágrafo 8º. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor. Capítulo 11 do recurso. Intenção de recorrer e prazo para recurso. Artigo 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. Parágrafo 1º. As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de 3 dias. Parágrafo 2º. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem apresentar suas contrarrazões, no prazo de 3 dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Parágrafo 3º. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer nos termos do disposto no caput importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. Parágrafo 4º. O acolhimento do recurso importará na invalidação
apenas dos atos que não podem ser aproveitados. Capítulo 12. Da adjudicação e da homologação. Autoridade competente. Artigo 45. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório, nos termos do disposto no inciso 5 do caput do artigo 13. Pregoeiro. Artigo 46. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação nos termos do disposto no inciso 9 do caput do artigo 17. Capítulo 13. Do saneamento da proposta e da habilitação. Erros ou falhas. Artigo 47. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia, para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei 9.784. Parágrafo único. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio, no sistema com no mínimo 24 horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. Capítulo 14. Da contratação. Assinatura do contrato ou da ata de registro de preços. Artigo 48. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a ata de registro de preços, no prazo estabelecido no edital. Parágrafo 1º. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. Parágrafo 2º. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o artigo 49. Parágrafo 3º. O prazo de validade das propostas será de 60 dias, permitida a fixação de prazo diverso no edital. Capítulo 15. Da sanção. Impedimento de licitar e contratar. Artigo 49. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF pelo prazo de 5 anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais combinações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que é convocado dentro do prazo de validade de suas propostas. Inciso 1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços. Inciso 2. Não entregar a documentação exigida no edital. Inciso 3. Apresentar documentação falsa. Inciso 4. Causar o atraso na execução do objeto. Inciso 5. Mantiver a proposta. Inciso 6. Falhar na execução do contrato. Inciso 7. Fraudar a execução do contrato. Inciso 8.
comportar-se de modo inidôneo. Inciso 9. Declarar informações falsas. Inciso 10. Cometer fraude fiscal. Parágrafo 1º. As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, empregão para registro de preços, que convocados não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública. Parágrafo 2º. As sanções serão registradas e publicadas no SICAF.